Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians que acabou de jogar contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Venha conferir todos os melhores momentos com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá com os melhores momentos da vitória do Corinthians 1-0 contra a Ponte Preta. Você que chega agora, não viu o jogo, já está percebendo que o gramado não estava em condições ideais. A gente já vai falar sobre isso, inclusive a partida com um bom atraso. Meu caro André Kfouri, vitória corintiana importante. O Corinthians veio com aquela sequência de vitórias, perdeu para o São Paulo, mas volta para os trilhos rapidamente. Acho que esse é o grande valor da vitória, né? Continuar com essa reputação de ótima fase que o clássico podia, de repente, apagar para alguns. Sim, Felipe, mas boa noite a você, boa noite ao Elton, uma ótima noite a todos. A derrota para o São Paulo, além de merecida, foi um resultado normal. No último fim de semana, o Corinthians jogou pior do que o São Paulo e o resultado foi absolutamente natural, perto do que o jogo mostrou. E hoje, numa situação de gramado prejudicando o nível do jogo de uma maneira quase que inaceitável, pensando em futebol profissional, é até difícil cobrar dos dois times um patamar de futebol, um jogo bem jogado, uma partida vistosa. O gramado do Moisés Lucarelli hoje, né, a partida começou mais tarde do que o horário marcado por causa da chuva. Isso acontece. O clássico São Paulo e Corinthians no fim de semana passou pelo mesmo problema. Mas o campo de jogo do estádio da Ponte Preta hoje não ofereceu condições mínimas, eu diria, na maior parte do tempo, para que uma partida de futebol da primeira divisão do campeonato estadual fosse disputada a contento. Além disso, jogadores correm mais riscos em circunstâncias como essa. O jogo foi ríspido, foi bruto em determinados momentos, algumas situações de entradas mais duras, provocações, a parte física, os jogadores ficam expostos a lesões e a gente está no começo do calendário. Tudo isso colocado, que eu acho que é necessário a gente tocar nesses assuntos, o Corinthians vence com esse gol em que a água no campo teve pelo menos duas participações. Em uma delas, ela tenta atrapalhar o lance construído principalmente pelo Romero, na hora que a jogada nasce. E agora o Fã de Esportes está vendo, ali na meia-lua da grande área defendida pela Ponte Preta, quando o Thales Magno dá o toque para o lado, ele praticamente tabela com a poça d'água, porque a poça para a bola para ele poder bater. Então, assim, são coisas que acontecem num gramado como esse. O Corinthians mereceu, teve bola na trave, teve uma chance com o próprio Romero num rebote, que o goleiro da Ponte defendeu. Achei que foi mais gol perdido do que defesa do goleiro. E o Corinthians jogou mais do que a Ponte Preta, mereceu ganhar o jogo. Mas é preciso pensar muito bem se um jogo com essas condições de gramado deveria ter sido realizado. Quero te ouvir também, Elton Serra, vitória do Corinthians 1-0 contra a Ponte. Valeu muito mais pelo resultado. Primeiro, obviamente, né, mais uma vez, boa noite para você, Felipe, boa noite, André, boa noite, Fã de Esportes. É um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O André trouxe muito bem, as condições do campo até dificultam o estilo de jogo das duas equipes. Acho que até a montagem da equipe do Ramon Dias, que a escalação saiu inclusive antes do primeiro adiamento, né, do jogo, mostrava pelo menos um time mais leve, né, para jogar em transição rápida, para tentar fazer marcação-pressão, com 3 atacantes leves, né, colocando o Romero de um lado, do outro por dentro, né, o Yuri Alberto funcionando, do outro o Thales Magno funcionando como um terceiro atacante. Então a característica era de um time para jogar em transição rápida. O gol até saiu dessa forma, né, mas dentro, obviamente, de condições inadequadas para a disputa do jogo. Acho que até no segundo tempo o gramado absorveu um pouco mais a água, sim, né? Sim. E aí o jogo ficou um pouco mais intenso. Tanto que tivemos acréscimos, expulsão do jogador do Corinthians também, acrescentando ali mais minutos ao jogo. E o Corinthians conseguiu, pelo menos, suportar uma pressão da Ponte Preta, que eu acho que o efeito do clássico é trazido muito para o jogo seguinte. E quando você joga fora de casa
talvez diminua a pressão por conta de você jogar distante da maioria da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, essas condições poderiam fazer com que o resultado não fosse inversamente proporcional ao desempenho, que não existiu. Basicamente, o jogo não permitiu. E como o André trouxe bem, né, o gol do Thales Magno com assistência de uma poça d'água, o que realmente resume um pouco o que foi essa partida. Até para a gente não estender sobre o gramado, mas é um ponto muito relevante. Acho que precisa ser mencionado, não pode não ser mencionado. Não, mas eu queria, até para matar, um caso como esse, retardar um pouco mais o início, ou realmente chegaria num momento que não tinha muito o que fazer, joga e é isso, porque a gente sabe que não tem data para passar para o dia seguinte, coisa e tal. Claro, a gente não vai ficar aqui também falando que é uma decisão fácil, seja da arbitragem ou delegado do jogo, as pessoas competentes, ficarem adiando jogos assim, como se, como se o calendário brasileiro comportasse datas vagas para realizar partidas que não aconteceram por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que é uma coisa simples, existem compromissos comerciais com emissoras de televisão, são diversos, precisam ser respeitados, são muito valiosos, não se discute, né? A questão é, os jogadores têm condições de trabalhar, sim ou não? Estão expostos a um risco maior do que é razoável colocá-los, sim ou não? O que pensam os times, o que pensam as comissões técnicas, eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, talvez o fã de esportes que assiste o Sport Center hoje esteja nesse momento falando, mas que ingenuidade da sua parte, ninguém se preocupa mesmo com a qualidade do espetáculo no futebol brasileiro de maneira geral, porque se fosse assim, o calendário não seria como é. Né? Os campeonatos não começariam no Brasil ainda mais cedo nesse ano de 2025 do que aconteceu nos anos anteriores. Então, de fato, não é uma decisão simples, mas os jogadores precisam ser levados em conta. Em última análise, a qualidade do jogo que é exibido, oferecido ao público, seja no estádio, seja pelas televisões, que pagam caro para poder exibi-los, tudo isso deveria ser pensado e colocado acima de qualquer outro interesse ou qualquer outra circunstância. E teve uma coisa interessante, né, Elton, porque o jogo teve uma primeira alteração de horário. O Corinthians solicitou que esse início fosse ainda mais retardado. O árbitro disse que não. E o Corinthians não apareceu na hora. Que era 8h15, né? 8h15 ele não. O Corinthians quer 8h30. Não, 8h15, tá bom, então a gente aparece às 8h30. Desculpa, a gente ri porque, parece uma coisa não profissional. E não é profissional mesmo, né? Num ambiente supostamente profissional. Mas não é para rir, é sério, né? Se você solicita, olha, precisamos mais de 15 minutos, essa é a nossa opinião, e as pessoas que decidem dizem, não, o jogo vai começar a tal hora, você tem que estar em campo pronto para jogar a tal hora, né? Em qualquer lugar onde o futebol é respeitável do ponto de vista profissional, os acordos existem comerciais com televisões, emissoras de rádio, etc., para o jogo começar num determinado horário. E as equipes precisam respeitar isso. O Corinthians não poderia ter atrasado o jogo propositalmente. Elton. Os torcedores que vão para o estádio também, né? Claro. Alguns se programam para ir mais cedo para casa. O jogo, teoricamente, terminaria mais cedo. Os que conseguiram, nessa chuva em Campinas, ir para o Moisés Lucarelli. Eu acho que a gente tem, claro, colocar a questão do gramado no pacote. A gente está falando de um Corinthians que começa muito bem o campeonato em relação ao ano passado, por exemplo, né? Time que vem com uma campanha muito boa dentro do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que essas condições... A gente já viu muito Ramon Dias falar de circunstâncias além do jogo que influenciam no jogo, né? Questão de diretoria, por exemplo, né? A questão do Corinthians não estar tão tranquilo fora de campo, protestos de torcida, condições ruins de gramados no ano passado, por exemplo, calendário, logística, tudo isso entra na conta quando a gente vai analisar um jogo de futebol também. Mas eu acho que no fim das contas, né, espremendo essa laranja, que estava muito recheada de água, inclusive, nesse jogo, é um Corinthians que talvez vire um pouco a página do derby, olhe para o campeonato também como um campeonato que o Corinthians se coloca hoje como um dos favoritos ao título, mesmo tendo times
talvez o São Paulo e o Palmeiras, né? O Palmeiras muito irregular, o São Paulo começa muito bem a temporada. Eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Pode não ser o mais importante do ano, pode não ser o mais importante da história do clube, mas pode ser um elemento de tranquilidade a mais para que o Corinthians consiga superar as adversidades que superou no ano passado, com a reta final muito boa. E essa pequena adversidade, talvez, que muita gente pode colocar como uma mini crise, trazer os fantasmas todos de volta quando perde para o São Paulo. Então, acho que pro resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Vamos voltar a falar mais. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Timão venceu mais uma aí, né? Contra a Ponte Preta. O Martins foi expulso aí aos 80 minutos aí, né? Do segundo tempo. Mas não impediu o Corinthians de sair com os 3 pontos. Não tem como cobrar muito dos jogadores aí do jogo. Que a condição do gramado tava muito ruim, devido às chuvas, né? Tava muito alagado. Thales Magno apareceu de novo, fez o gol, salvou o jogo do Corinthians, né? Que até então tava 0-0. Thales Magno foi lá e virou a chave lá e fez um golzinho, né? O Yuri Alberto tentou bastante também, mas não conseguiu marcar. Mas deu para ver que ele se esforçou bastante. Ele é um atacante muito bom, né? Mas acabou errando ali alguns lances ali. Deu muito espaço da bola, a bola acabou saindo e ele não conseguiu chegar para finalizar. Mas de ver ele tentando e se esforçando, já foi muito bom. O time do Corinthians aí tá de parabéns, jogou bastante. Conseguiu deter aí a Ponte Preta, né? O último jogo há 5 anos atrás, a Ponte Preta ganhou de 2-1, mas hoje a história foi diferente e o Timão pôde sair feliz desse jogo, e a torcida também achou muito bom, porque no último jogo aí contra o São Paulo, infelizmente perdeu, né? Ficou 3-1. Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Quem foi o melhor da partida? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.